A mão tremeu apenas um pouco, o suficiente para que a luz fria da farmácia refletisse em vidro e plástico, transformando um frasco anônimo em promessa. Na etiqueta, letras simples. No silêncio da noite, o som do relógio parecia maior do que deveria. Tic, tic, tic. E a mão, quase de forma automática, alcançou o frasco. Um comprimido. Uma noite de paz. Um começo com um fim que ninguém havia previsto. A história completa do diazepam. A droga te acalma e vicia sem avisar. Não é uma história de vilões óbvios ou de conspirações fantasiosas. É a história de ciência com pressa, de promessas médicas legítimas, de campanhas brilhantes de marketing e de lares onde um frasco pequeno passou a representar tanto consolo quanto corrente. É a história de como a busca por um remédio que reduz a angústia humana acabou por instalar uma dependência invisível em muitos lares. Como algo que acalma pode prender? É essa contradição que guia cada capítulo desta narrativa, do laboratório onde as primeiras moléculas ganharam forma, até a cozinha de uma aposentada, cujo sono passou a depender de uma pastilha. Vamos começar pelo início, a química, a urgência médica e o nascimento de uma solução que prometia resolver um problema real. Se você gosta de histórias profundas sobre ciência e sociedade, inscreva-se. Há muito a descobrir nos próximos minutos. No fundo de um laboratório com janelas pequenas e mesas cobertas de vidrarias, uma equipe de químicos buscava algo bastante concreto, uma alternativa mais segura aos sedativos que dominavam a prática médica. Décadas antes, os barbitúricos tinham sido receitados em larga escala. Eram eficazes, sim, mas perigosos. Overdoses acidentais, interações letais e uma margem estreita entre efeito e envenenamento preocupavam os médicos. Havia, portanto, um espaço, um problema médico e de mercado, por uma substância que aliviasse a ansiedade e insônia sem transformar-se em ameaça tão rapidamente. A história da descoberta não é o flash de gênio isolado que os filmes gostam de mostrar. É feita de repetidas tentativas, de compostos rearranjados, de noites em que ninguém chegou à resposta e outras em que a fórmula parecia finalmente alinhar propriedades desejáveis. Efeito ansiolítico, sedativo, relaxante muscular, anticonvulsivante. Entre tubos de ensaio e colunas de cromatografia, nasceu uma nova família química, os benzodiazepínicos. O diazepam foi um dos membros que ganhou visibilidade. Nasceu como solução para problemas que, naquela época, eram vistos como urgentes e onipresentes: ansiedade generalizada, ataques de pânico, insônia incapacitante, crises convulsivas. É crucial entender com alguma clareza por que esses medicamentos acalmaram tanto. Dentro do cérebro existe um sistema de freios e aceleradores. Certos neurotransmissores encorajam a atividade, outros a suprimem. O principal freio químico é o GABA, ácido gama-aminobutírico. Imagine o cérebro como uma cidade, com ruas cheias de carros nervosos. O GABA é a polícia de trânsito que consegue reduzir o tráfego, acalmando sinais nervosos que de outra forma corroeriam a calma. Os benzodiazepínicos não criam mais policiais nem falsificam a lei. Eles agem como facilitadores, tornam o trabalho do GABA mais eficiente. Em termos técnicos, ligam-se a um sítio específico do receptor GABA-A e fazem com que o canal de cloretos associado a esse receptor abra com mais facilidade, aumentando a ação inibitória. Em português comum, eles tornam mais fácil para o cérebro frear os impulsos a que chamamos ansiedade ou excitação. Essa ação explica a sensação imediata de tranquilidade. Para quem vive com ataques de pânico ou noites intermináveis, essa tranquilidade pode parecer um socorro. E foi exatamente essa qualidade que durante anos tornou essas moléculas indispensáveis. Mas há um outro lado da questão, mais sutil e menos visível. O cérebro reage a mudanças persistentes em seu ambiente químico. Quando um sistema passa a receber ajuda externa constante, o GABA amplificado pelo medicamento, ele ajusta sua própria regulação. Com o tempo, a mesma dose que antes bastava deixa de surtir o mesmo efeito. É o que chamamos tolerância. E quando se tenta retirar a substância, o sistema, acostumado à presença do facilitador, enfrenta um descompasso que pode se manifestar como ansiedade mais intensa, insônia profunda, tremores e, em casos extremos, convulsões. A retirada é, por isso, um caminho que precisa ser trilhado com cuidado. Nos anos em que a química deu lugar ao produto, a indústria farmacêutica assumiu o papel de articuladora entre ciência e mercado. Um remédio capaz de reduzir a angústia virou não só uma solução clínica, mas também uma mercadoria. Campanhas publicitárias, nos poucos meios da época que alcançavam as casas, articularam confiança profissional, autoridade médica e imagens de bem-estar doméstico. Algumas propagandas mostravam espectadores aliviados em salas de estar iluminadas por lâmpadas amareladas, com a sensação de que a medicina tinha enfim domado um problema humano antigo.
As embalagens começaram a aparecer nas prateleiras, em anúncios de revistas, em cartazes de consultório. No consultório, a receitinha aparecia quase como ritual. Um paciente descrevia noites ruins, medo que surgia sem provocação, mãos que suavam em reuniões familiares. O médico, entre o desejo de aliviar e a limitação do tempo, muitas vezes via na receita um ato rápido e compassivo. O comprimido prometia sono e, para um número enorme de pessoas, entregou isso, ao menos por um tempo. E assim se construiu um novo hábito social: frascos nas mesas de cabeceira, uma pastilha tomada na viagem longa, um comprimido para acalmar os nervos antes de uma cirurgia. Ao lado dessas imagens tranquilas, pequenas histórias reais começaram a se desenhar, pedaços de vidas que ilustravam o caráter ambíguo daquela descoberta. Não são relatos sensacionalistas, nem casos extremos, mas sim trajetórias comuns, que mostram o potencial de transformação que um remédio pode carregar. Marta tinha 68 anos quando o médico prescreveu o primeiro frasco depois de uma internação para uma operação que, apesar de bem-sucedida, deixou-a vulnerável a noites inquietas. Viúva, com filhos que moravam longe, ela encontrou num comprimido uma devolução do seu sono. No começo, 1 ou 2 noites por semana. Depois, por segurança, uma pastilha quase todas as noites. O frasco na mesa de cabeceira passou de solução temporária a companhia constante. Para Marta, o medicamento representava a promessa de continuidade, o sono que trazia a manhã sem aquele nó de pavor. Ninguém, nem ela, nem o médico que a acompanhava, imaginou que a dependência poderia se infiltrar desse modo suave. Lucas tinha 23 anos, mudança de cidade, um namoro que acabou, insônia que vinha e ia. Um amigo disse que um comprimido ajuda, passa a tempestade. No contexto de noites em claro e prazos apertados, a proposta soava simples e prática. Um comprimido antes de dormir, acordar. Em semanas, a história se repetiu. Quando tentou não tomar, a cabeça parecia rodar e as memórias retornavam como se aumentadas. O comprimido vira uma espécie de mapa de segurança. Sem ele, a estrada parecia mais perigosa. Havia também o médico jovem, Dr. Henrique, que atendia em um posto de saúde com lista cheia e horas curtas por consulta. O tempo não convidava a explorar terapias longas como psicoterapia. Para o paciente que chegava aflito, a prescrição se tornava um instrumento imediato. Dr. Henrique não era um homem de pouca ética, era um profissional pressionado por demandas, escasso em recursos. Ele via pacientes se acalmarem com a medicação, e assim prescrições se acumulavam. Essas micro-histórias não pretendem culpar os que prescrevem ou os que tomam, servem para dar rosto à ambiguidade, um remédio que devolve a vida e, ao mesmo tempo, abre um caminho de dependência invisível. A normalização aconteceu lentamente, com a cumplicidade de médicos desejosos de ajudar e de indústrias que tinham nas vendas a justificação econômica de seus investimentos. Do lado científico, porém, as questões começaram a surgir. Logo na prática clínica, alguns efeitos adversos foram notados: sedação excessiva, risco aumentado de queda em idosos, dificuldades cognitivas em usuários de longo prazo. E havia a questão da tolerância e da abstinência. A comunidade médica, inicialmente entusiasmada, começou a entender que não se tratava apenas de um substituto mais seguro para barbitúricos. Os benzodiazepínicos tinham benefícios claros, mas também custos que se manifestavam em parte da população. Enquanto isso, no espaço público, as imagens de consumo se disseminavam. Programas de televisão, revistas e jornais começaram a normalizar o uso recreativo em círculos sociais, onde a ansiedade era tratada como problema de higiene mental. Um comprimido antes de voar, um comprimido antes de uma performance no palco, um comprimido quando a ansiedade nos negócios parecia demais. Assim, a medicação saiu dos consultórios e entrou na vida cotidiana. Essa expansão teve também um componente de economia do cuidado. Países com sistemas de saúde que priorizavam soluções rápidas e custos imediatos muitas vezes adotaram rotinas de prescrição que favoreceram o uso continuado. A disponibilidade e a confiança no produto, reforçada por campanhas e aprovações regulatórias, criaram um ambiente em que os benzodiazepínicos se tornaram instrumentos rotineiros de alívio. Para muitos, a relação com o comprimido era prática e sem drama. Para outros, foi o primeiro passo em direção a uma dependência que se tece silenciosamente. Há nessa história decisões clínicas que merecem ser compreendidas no contexto de seu tempo.
Nos anos em que esses medicamentos chegaram às prateleiras em grande escala, as alternativas eram limitadas. Psicoterapias demoradas, intervenções com menos eficácia imediata ou tratamentos que, por sua vez, tinham riscos. A medicina baseou-se em evidências de curto prazo que mostravam alívio. O problema que só apareceu mais claramente com o tempo foi de médio e longo prazo. Um número considerável de pessoas que passaram a usar a substância por meses ou anos, desenvolvendo tolerância e enfrentando dificuldades ao suspender o uso. A indústria, por sua vez, aproveitou os pontos fortes do produto. Anúncios que associavam o medicamento à tranquilidade doméstica vendiam a imagem de que a ciência havia finalmente domado a ansiedade. Os distribuidores ampliaram redes de vendas, profissionais de saúde recebiam informações e amostras e as prescrições cresceram. Em alguns ambientes, falar sobre ansiedade deixou de ser tabu. Em outros, tornou-se sinônimo de receita rápida. O crescimento do uso não veio apenas de uma necessidade clínica, mas da combinação de confiança médica, campanhas de marketing e uma demanda social por soluções imediatas para o desconforto emocional. No entanto, nem tudo foi linear. Em laboratórios de pesquisa e em pequenos estudos clínicos, sinais de alerta começaram a surgir. Pacientes que faziam uso contínuo relatavam cerceamento de efeitos, a tal tolerância, e ao tentar reduzir, enfrentavam sintomas de retirada que podiam ser severos. Ainda assim, o remédio continuou a ser amplamente prescrito, muitas vezes como ferramenta de curto prazo, transformada em pilar de alívio crônico. Enquanto esses debates se travavam em conferências médicas e artigos técnicos, a vida cotidiana seguiu sua marcha. Em salas de espera, pessoas folheavam revistas antigas. Em cozinhas, frascos repousavam ao lado de canetas e óculos. Nas farmácias, caixas eram colocadas no balcão com um gesto mecânico. E em casa, comprimidos eram tomados com café ou água morna. A relação entre paciente e remédio era íntima e carregada de significado. Para alguns, era um medicamento como outro qualquer. Para outros, era um garante contra desordens internas que pareciam não ter fim. A popularização do diazepam e de medicamentos similares também alterou a paisagem cultural. Filmes e literaturas começaram a mostrar personagens que, em momentos de crise, recorriam a um comprimido como sinal de vulnerabilidade e alívio. Não era apenas consumo, era um símbolo social. A presença do frasco na mesa de cabeceira significava que o dono daquela casa buscava um remédio para noites que não passavam. Em poucas décadas, a imagem se enraizou. Essa normalização não impediu, porém, que surgissem vozes críticas. Acadêmicos e clínicos começaram a questionar o uso indiscriminado e a chamar atenção para populações mais vulneráveis, idosos que experimentavam efeitos cognitivos e risco aumentado de quedas, pacientes com transtornos psiquiátricos coexistentes e aqueles em situação de polifarmácia, que somavam benzodiazepínicos a outras substâncias potencialmente perigosas. A combinação com álcool, por exemplo, podia causar depressão respiratória e acidentes, e havia ainda a preocupação com a interação com outras drogas de prescrição, como analgésicos opioides, cujo uso aumentou em períodos posteriores, criando situações de risco acrescido quando combinados. Mas há diferença importante entre risco e moralidade. A narrativa que aqui se conta evita culpabilizar quem toma ou quem prescreve. A maioria das pessoas que chegou a uma relação prolongada com o diazepam o fez por busca legítima de alívio. O que esta história busca mapear é a rede de fatores, científicos, econômicos, culturais e políticos, que tornaram possível que um remédio se transformasse, para muitos, em dependência. Enquanto os anos passavam, a questão deixava de ser apenas individual e transformava-se em problema de saúde pública. Centros de saúde começaram a registrar padrões: prescrição crônica recorrente, relutância em reduzir doses, relatos de síndrome de abstinência. Diretrizes surgiram, por vezes tardias, recomendando cautela e limites de uso. Em alguns lugares, restrições foram impostas e rotas de desmame foram delineadas. Em outros, a adesão a práticas prudentes demorou a se instaurar. Em paralelo, a indústria farmacêutica continuava a avançar com novos produtos, redirecionando campanhas e construindo narrativas de normalidade. A tensão entre inovação e responsabilidade esteve presente em cada lançamento. O mercado não era apenas reflexo da realidade médica, ele a moldava. Para entender a amplitude desse processo, precisamos olhar para a vida cotidiana em suas pequenas cenas. A luz azul da farmácia à noite, o som do relógio, a mão que alcança o frasco. Precisamos reconhecer que, para muitos, aquele comprimido foi e é alívio real, não um truque mercadológico, mas um consolo legítimo para angústias reais.
Ao mesmo tempo, é necessário ver como, em tempo, aquilo que parecia remediar um problema passou a instalar outro. A narrativa se bifurca aqui. Por um lado, a ciência que explica, que cria, que busca aliviar. Por outro, a vida que responde, que se adapta, que muda por conta desse auxílio. Neste limiar, várias perguntas começam a surgir com urgência. Quando a prescrição se torna crônica? Como o indivíduo percebe a passagem de uso legítimo para dependência? Quais foram, historicamente, as medidas regulatórias que tentaram frear a escalada do uso prolongado? E, sobretudo, como famílias e comunidades lidam com um quadro que muitas vezes é sutil e invisível? A resposta a essas perguntas não é simples e exige que entremos em detalhes que ainda não abordamos. As primeiras campanhas de marketing em grande escala, os dados que começaram a sugerir aumento de prescrição, os relatos mais sistematizados de sintomas de abstinência e as políticas que só lentamente começaram a impor limites. Também há as histórias humanas que precisam ser desenroladas até o fundo. O que aconteceu com Marta quando seu corpo começou a responder de forma diferente? Como Lucas lidou com a tentativa de não tomar mais? Que peso carregou o Dr. Henrique ao perceber que muitas de suas prescrições se tornaram práticas de longo prazo? No centro dessa trama está uma imagem que se repetirá ao longo da narrativa. Frascos que brilham sob a luz da mesa de cabeceira, promessas de calma e uma restrição oculta, o preço que o organismo, muitas vezes, cobra em silêncio. Essa imagem é tanto conforto quanto advertência. A ciência exibiu um produto brilhante. A sociedade precisou aprender, devagar e por vezes dolorosamente, como lidar com as consequências. Num armazém de lembranças, um farmacêutico recorda as primeiras encomendas que subiam de mês a mês. Em um consultório, uma médica relata que pacientes pediam renovação de receita porque sem aquilo não consigo dormir há anos. Em outro canto, um jornal relembra manchetes que celebravam o medicamento como avanço do século, e mais tarde publicou matérias inquietas sobre dependência e uso prolongado. O progresso vinha acompanhado de sombras. É tempo de olhar para essas sombras com mais atenção. Ainda faltam capítulos. O detalhe da campanha publicitária que mais contribuiu para a massificação, os estudos que documentaram riscos em populações específicas, as estratégias de desmame que funcionaram e as que falharam, e o custo social que se multiplicou quando a prescrição se tornou prática cotidiana. Também faltam as vidas a serem acompanhadas para além do alívio inicial. O desfecho de Marta, a tentativa de Lucas de retomar as noites sem comprimidos, a reflexão do Dr. Henrique diante das escolhas clínicas que fizeram fortuna para alguns e aprisionaram outros. A história do diazepam é, portanto, uma história de contrastes, ciência generosa e consequências silenciosas, promessas de calma e o risco de aprisionamento. Nas próximas partes, iremos aprofundar esses contrastes, voltar ao momento em que o remédio saiu das prateleiras e entrou definitivamente nas rotinas. Investigar como a indústria e as políticas públicas reagiram às evidências e acompanhar trajetórias humanas de quem viveu o alívio e a dependência. Por ora, deixemos a imagem. A mão que alcança o frasco na penumbra, o comprimido que desce pela garganta, a promessa de sono. E imediatamente depois, a pergunta que ecoa na madrugada: por quanto tempo esse consolo durará? A resposta, como se verá, é ao mesmo tempo científica e profundamente humana, e exige que olhemos atentamente para cada uma de suas peças. A mão que alcança o frasco na penumbra ficou por um instante na memória como um gesto simples demais para carregar tantas consequências. Não era só um ato individual, era um culminar de forças, ciência que prometeu alívio, mercado que incentivou a adoção, práticas clínicas que favoreceram a repetição e lares que se acomodaram a uma solução rápida. A passagem seguinte da história explora como esse frasco, que em sua origem parecia fruto de progresso, foi se tornando ao mesmo tempo consolo e armadilha, atravessando anúncios, consultórios e políticas públicas, deixando rastros complexos no dia a dia das pessoas. A comercialização foi o fio que teceu ciência e consumo em nova textura social. Laboratórios transformaram compostos promissores em produtos que precisavam convencer médicos e pacientes de sua utilidade. As campanhas de divulgação construíram imagens, profissionais respeitados que avaliavam a segurança, famílias serenas que retomavam rotinas, frases sutis que sugeriam normalidade no uso. O medicamento deixou de ser apenas resultado de pesquisa para ganhar presença na linguagem cotidiana. Tomar algo para dormir,
um comprimido para os nervos. A propaganda não mentia necessariamente. Enfatizava o benefício mais visível, alívio rápido da ansiedade e melhora do sono, e deixava nas entrelinhas as limitações que a prática clínica só descobriria com o tempo. Houve nesse processo uma convergência de fatores que favoreceu a adoção em massa. Médicos enfrentavam pacientes com angústia imediata e pouco tempo para tratamento. Sistemas de saúde buscavam soluções eficientes em custo e resultado. O público, por sua vez, foi educado a esperar respostas farmacológicas para problemas que nem sempre tinham origem orgânica. Em muitos lugares, a mensagem subliminar era esta: se a vida parece pesada, há um recurso eficaz à mão. Henrique recebeu, ao longo de sua carreira, inúmeros pedidos de renovação de receitas. Alguns pacientes apresentavam melhora clara em curto prazo. Outros, décadas depois, apareciam com problemas de memória, sonolência diurna e queda no engajamento social. O médico lidou com dilemas. Quem tinha primazia? A queixa imediata do paciente ou a prudência de evitar desmames abruptos que poderiam agravar o quadro? Ele não tinha respostas fáceis e sentiu, muitas vezes, o peso de decisões tomadas em ambientes precários, tempo curto por consulta, falta de acesso facilitado a psicoterapias e a inexistência de programas de desmame bem estruturados em sua rede. Por trás dessas histórias individuais, um ponto técnico exige atenção. Os mecanismos neuroadaptativos que sustentam tolerância e dependência não são moralizadores, são biológicos. O cérebro, quando exposto repetidamente à amplificação da ação do GABA, ajusta seu funcionamento. Receptores se regulam para cima ou para baixo, vias compensatórias se reorganizam e a homeostase é recalibrada para um novo equilíbrio que inclui a presença constante da droga. Quando a substância é retirada, o sistema encontra-se numa configuração que não é simplesmente o retorno ao estado anterior, mas um terreno químico instável, propenso à hiperexcitabilidade. É essa instabilidade que explica muitos dos sintomas de abstinência. O processo é mais complexo do que a ideia de forte vontade pode cobrir. Envolve tempo, suporte médico e, em muitos casos, intervenções que preservem a segurança do paciente. As respostas públicas a esse problema foram variadas e muitas vezes tardias. Autoridades sanitárias, confrontadas com demanda por tratamentos e com novas evidências sobre riscos, adotaram medidas graduais, alertas, revisões de rótulos, recomendações para uso temporário e limites de prescrição. Em clínicas acadêmicas, diretrizes passaram a aconselhar cautela, propondo que os benzodiazepínicos sejam usados preferencialmente por períodos curtos, com acompanhamento e intenção de descontinuação. Em algumas jurisdições, houve regulação mais rígida, limitações na quantidade prescrita, monitoramento farmacoterapêutico e campanhas de conscientização para médicos e público. Em outras, a implementação foi menos consistente, por falta de recursos ou por prioridades concorrentes em saúde pública. Ao mesmo tempo, a indústria reagiu em vários registros. Enquanto alguns laboratórios apoiavam pesquisas que buscavam entender melhor os riscos a longo prazo, outros continuaram a explorar formas de manter a utilização, seja via novo posicionamento de mercado, seja via desenvolvimento de moléculas com perfis diferentes. Novas drogas chegaram ao mercado com promessas variadas e a comunidade científica debateu quais abordagens ofereciam real vantagem. As discussões não eram apenas científicas, eram também políticas e econômicas. Quem define prioridades em saúde? Como equilibrar interesses de lucro e responsabilidade social? Essas perguntas emergiram no centro do debate. No cenário social, a presença persistente desses medicamentos na vida cotidiana deixou marcas sutis. Para muitos idosos, a prescrição crônica implicou comprometimento cognitivo e risco aumentado de quedas, gerando custos e sofrimento. Para trabalhadores com demandas estressantes, a medicação funcionou como ferramenta de manutenção da produtividade, alimentando um padrão em que o alívio farmacológico substituía mudanças estruturais, menos horas, menos pressão, melhor suporte psicossocial. Para famílias, havia constrangimento e culpa. Admitir que um parente precisava do comprimido todas as noites era muitas vezes admitir uma fraqueza que a sociedade não queria reconhecer. A estigmatização do sofrimento mental e a medicalização de respostas naturais ao estresse caminhavam lado a lado. A educação médica começou a reagir. Internatos e programas de pós-graduação passaram a incluir mais conteúdo sobre manejo de dependência, riscos de polifarmácia e alternativas psicoterapêuticas.
Terapias não farmacológicas ganharam espaço nas diretrizes. Terapias cognitivo-comportamentais para insônia e ansiedade mostram benefícios robustos e duradouros, embora exijam tempo e investimento. A higiene do sono, técnicas de relaxamento, mudanças no estilo de vida e intervenções comunitárias passaram a ser defendidas como complementos ou alternativas ao uso crônico de ansiolíticos. Essas abordagens, porém, dependem de sistemas de saúde que as tornem acessíveis, e aí reside um desafio estrutural. A disponibilidade desigual de terapias não farmacológicas mantém a pressão sobre a prescrição como um recurso imediato. Outro problema crucial foi e é a polifarmácia. Pacientes que combinavam benzodiazepínicos com álcool, analgésicos opioides ou outros sedativos corriam risco aumentado de depressão respiratória, quedas e complicações. Em especial, a combinação com álcool, uma prática comum em muitas culturas, potencializava efeitos sedativos e riscos de acidente. Essa interação mostrou como o uso de um medicamento não é evento isolado, ele dialoga com comportamentos, outras prescrições e contextos sociais. As vozes que questionavam práticas se multiplicaram. Pesquisadores alertaram para a necessidade de estudos de longo prazo. Organizações de pacientes exigiram serviços de desmame. Jornalistas investigaram campanhas de marketing. Em alguns países, ações jurídicas e demandas por transparência exigiram que fabricantes esclarecessem material de divulgação e a natureza de evidências que sustentavam claims. Novamente, a resposta pública foi heterogênea. Avanços em alguns lugares, resistência em outros. No campo clínico, a prática de desmame tornou-se uma disciplina própria, combinando prudência farmacológica com suporte psicossocial. Especialistas defendem que a retirada deve ser gradual, individualizada e acompanhada de estratégias para amenizar sintomas e tratar condições subjacentes, transtornos de ansiedade, insônia crônica, depressão. Programas integrados que aliam ajuste farmacológico, terapia cognitivo-comportamental e grupos de apoio apresentaram melhores resultados do que abordagens isoladas. Entretanto, o acesso a esses programas é desigual e muitos pacientes tentam reduzir por conta própria, o que pode levar a recaídas e sofrimento evitável. Voltando às figuras que nos acompanham, o desfecho de Marta envolveu uma tentativa bem-sucedida de redução, mas apenas depois de um processo longo, supervisionado e com suporte psicológico. Ela participou de sessões em que aprendeu técnicas para lidar com a ansiedade e melhorou sua higiene do sono. Sua família passou a acompanhar de perto. O processo foi lento e, em alguns momentos, doloroso, mas trouxe de volta uma autonomia que ela temia ter perdido. Lucas, por sua vez, precisou de mais suporte médico e de acompanhamento psicológico para reconstruir noites sem comprimidos. Sua trajetória teve recaídas, mas também ganhos em termos de autoconhecimento. O Dr. Henrique, confrontado com a realidade de prescrições que se perpetuavam, passou a adotar práticas mais cautelosas, discutia abertamente prazos de uso, documentava planos de descontinuação e buscava encaminhar pacientes para alternativas terapêuticas quando possível. Essas mudanças pequenas, repetidas por muitos profissionais, começaram a produzir efeitos microestruturais no atendimento. Mas há histórias que revelam tragédias. Pessoas que, ao tentar descontinuar sem suporte, sofreram convulsões. Idosos que tiveram quedas graves e perderam autonomia. Famílias que viram a convivência afetada por sonolência diurna incapacitante. Essas experiências não decorrem de maldade, mas de um mosaico de decisões, individuais e institucionais, que não levaram em conta de forma adequada os custos a médio e longo prazo. A discussão científica também aprofundou questões básicas, por que alguns pacientes desenvolvem dependência e outros não. A resposta não é unívoca. Fatores genéticos, ambiente, comorbidades psiquiátricas, padrões de uso e vulnerabilidades psicossociais convergem para determinar o risco individual. Isso significa que não faz sentido estigmatizar uniformemente. É preciso avaliar cada história com empatia clínica e evidência. Em pesquisa, o desafio permanece identificar biomarcadores que indiquem risco aumentado de dependência e desenvolver intervenções preventivas eficazes. A indústria farmacêutica, por sua vez, aprendeu com os ventos contrários. Em parte por regulação e em parte por mudança de mercado, as mensagens publicitárias se tornaram menos absolutas. Em muitos locais, os materiais dirigidos a médicos passaram a enfatizar riscos e recomendações de uso limitado. Ainda assim, o legado de décadas de normalização do consumo persiste. A cultura que tratava um comprimido como solução rápida não desapareceu da noite para o dia. Para reverter práticas enraizadas, são necessárias políticas públicas consistentes, educação continuada de qualidade e investimento em serviços que ofereçam alternativas reais. No plano das políticas públicas, algumas medidas mostraram-se particularmente relevantes.
monitoramento eletrônico de prescrições para detectar padrões de uso problemático, diretrizes que recomendam limites de tempo, programas de capacitação para profissionais de saúde sobre manejo de retirada e financiamento de terapias não farmacológicas. Onde essas iniciativas foram implementadas com coerência, observou-se redução no uso crônico. Porém, a implantação exige vontade política e recursos, e em muitos contextos há prioridades concorrentes que relegam esse problema a segundo plano. A cultura do cuidado também precisou ser repensada. A ideia de que todo desconforto emocional deveria ser tratado por farmacologia isolada cedeu espaço, gradualmente, para uma abordagem mais multifacetada. Reconhecer sofrimento, oferecer escuta, possibilitar redes de suporte social, contemplar intervenções psicológicas e, quando necessário, usar farmacoterapia de forma criteriosa, temporária e acompanhada. Essa mudança não ocorreu de maneira uniforme, mas é parte essencial do legado que a história do diazepam deixou, o reconhecimento de que remédios poderosos exigem estruturas de cuidado igualmente robustas. Há ainda questões éticas que emergem dessa trajetória. Como equilibrar o direito do paciente a alívio imediato com a responsabilidade coletiva de evitar danos a médio prazo? Quem deve arcar com custos de programas de desmame e de terapias alternativas quando o sistema de saúde lucrou ou se beneficiou de décadas de prescrição irregular? Que papel cabe às empresas que desenvolveram e comercializaram esses medicamentos em ampliar acesso a tratamento para dependência? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas aparecem com insistência nas mesas de conferências, nas comissões regulatórias e nas conversas de corredores entre profissionais de saúde. Do ponto de vista cultural, a presença do comprimido na narrativa social deixou marcas também na linguagem. Falar em tomar algo para dormir virou expressão corriqueira. A disponibilidade do remédio contribuiu para a ideia de que o sono é passível de ser comprado em frascos. A consequência não é apenas clínica, mas simbólica. O sono tornou-se mercadoria de fácil acesso, e o manejo de emoções íntimas passou a ter atalho farmacológico. Recuperar outras formas de cuidado, hábitos, comunitarismo, arranjos de trabalho que respeitem ritmos humanos, demanda transformação além da clínica. No panorama contemporâneo, a situação é multifacetada. Em muitas regiões, prescrição crônica ainda persiste, especialmente em populações vulneráveis. Em outras, políticas públicas e mudanças de prática diminuíram os índices de uso prolongado. A pesquisa em farmacologia avançou, buscando drogas com perfis de segurança melhores, e a psicoterapia ganhou reconhecimento e espaço. A pandemia recente, em certa medida, trouxe à tona a importância da saúde mental e a necessidade de estruturas de suporte mais amplas, circunstância que pode tanto agravar o uso de ansiolíticos quanto oferecer oportunidade para a reavaliação de práticas. No cerne dessa história permanece o paradoxo. O mesmo comprimido que acalma pode, sem aviso evidente, prender. A narrativa que atravessamos não busca demonizar a molécula. O diazepam tem e teve valor terapêutico indiscutível, mas quer iluminar os meandros pelos quais um bem clínico pode se converter em risco coletivo. Trata-se de um problema de escala. Quando milhões de prescrições acontecem sem planejamento de retirada e sem alternativas acessíveis, o efeito populacional deixa de ser neutro. A história nos ensina que a responsabilidade é compartilhada entre pesquisadores que investigam, profissionais que escolhem, indústrias que comunicam, reguladores que fiscalizam e sociedades que definem prioridades de cuidado. Há ações concretas que emergem dessa compreensão. No nível clínico, recomenda-se a avaliação contínua da necessidade do uso, discussão transparente com o paciente sobre prazos e riscos e planejamento de retirada quando possível. No nível de saúde pública, políticas de monitoramento e investimento em terapias não farmacológicas mostram-se essenciais. No campo da indústria, transparência e apoio a programas de tratamento para a dependência são posturas que dialogam com responsabilidade social. E na esfera individual e comunitária, restaurar espaços de diálogo, aconchego e práticas que favoreçam o sono sem remédio são tarefas possíveis e necessárias. No clímax desta trajetória, revisitamos um episódio que condensa o paradoxo. Uma noite sem sono se transforma em semanas. Um comprimido se torna companheiro constante. A decisão impulsiva de interromper provoca uma crise que exige intervenção. Em um caso que sintetiza muitos rostos, uma mulher idosa, depois de anos de uso crônico, tentou parar sozinha.
Nos primeiros dias, a ansiedade multiplicou-se. Nas noites seguintes, vieram tremores e episódios de desorientação. A família, assustada, a levou ao pronto-socorro. Lá, os profissionais tiveram de manejar um quadro agravo de abstinência, com necessidade de cuidado médico e de um plano de redução supervisionado. A cena é dura, mas instrutiva. A retivada abrupta não é trivial. Exige rede, conhecimento e tempo. A dependência que parecia sutil revelou seu potencial disruptivo, não como castigo moral, mas como fenômeno médico que clama por resposta definida. A conclusão desta história é reflexiva, não decisória. O diazepam e seus congêneres trouxeram benefícios reais. Reduziram o sofrimento agudo, controlaram convulsões, ajudaram pacientes em momentos críticos. Mas a lição que fica é que cada poder terapêutico carrega consigo a necessidade de prudência, acompanhamento e políticas que minimizem riscos de uso prolongado. Precisamos reconhecer a ambivalência. A ciência oferece instrumentos que salvam, mas também impõe a obrigação de construir sistemas que protejam contra o uso prejudicial. Ao encerrar, convém deixar uma imagem que permaneça: o frasco sobre a mesa de cabeceira, seu rótulo simples, a luz noturna que o transforma em pequeno satélite de vigilância. Esse objeto é metáfora de cuidado e de alerta. Pode ser amparo em noites de terror. Pode também ser sinal de que faltou algo no arranjo social: tempo, escuta, terapia acessível. Olhar essa cena é, portanto, olhar para nós como sociedade. Como organizamos o alívio que ofertamos, como avaliamos riscos e como cuidamos daqueles que, eventualmente, ficam presos a uma solução que não era para ser permanente. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre isso. E se você, um familiar ou amigo, estiver enfrentando dificuldade com o uso de ansiolíticos, procure serviços de saúde locais. Atenção primária, equipes de psiquiatria, ambulatórios de dependência ou linhas de apoio em sua região podem orientar o passo a passo seguro para a redução. Há caminhos de cuidado que respeitam a dor e preservam a segurança, e esses caminhos não precisam ser trilhados na solidão. A história completa do diazepam termina, por ora, com uma pergunta que ecoa: como transformar o aprendizado desta trajetória em práticas que evitem novos ciclos de dependência invisível? A resposta depende de políticas públicas que priorizem saúde mental, de médicos que dialoguem com prudência, de indústria que assuma responsabilidades e de comunidades que ofereçam alternativas reais de cuidado. Porque, no fim das contas, o que queremos não é apenas menos comprimidos nas prateleiras, é mais noites de sono recuperadas, mais manhãs conscientes e menos famílias marcadas pela surpresa de descobrir que a solução também pode ser prisão.